Meu nome mesmo é Rosângela Martins Campos, meu apelido é Rosi. Eu estudei na ECA de 74, 78, se não me engano. Eu lembro bem de 75 porque foi a greve da ECA, então essa aí é inesquecível. Da ECA não, e da USP também. Que é mais curso de jornalismo. Nasci em Bragança Paulista, mas só nasci lá, não tenho relação com a cidade, porque era a cidade do meu pai, é Santa Cruz das Palmeiras, que é 100 quilômetros de Ribeirão Preto, e meu avô tinha farmácia e minha avó pediu para meu pai vir com a farmácia para Bragança, porque Bragança estava prosperando e tal. Aí eu só nasci em Bragança e já vim para São Paulo. Fui criada em São Paulo, são 3 irmãs e um irmão. E a gente foi morar primeiro perto da Rebouças, que era uma delícia. Rebouças tinha árvore no meio, do lado, para cá, era um lugar maravilhoso. Depois eu fui para o Alto da Lapa, estudei no Rainha da Paz, e lá eu conheci pessoas muito interessantes. Eu sempre gostei muito de ler, né? Sempre gostei de ler. Meu pai me deu, quando eu era criança, o Conan Doyle, que eu amo, né? O Sherlock Holmes. Eu li tudo, adorava ler Sherlock Holmes, Agatha Christie. E aí eu comecei a ler o Homero, o Odisseia, aí eu li Macunaíma. Eu fui lendo coisas do colégio, né? Que o colégio tinha uma parte de literatura que era muito forte, o português era muito bom. E a gente lia todos os clássicos da literatura brasileira, Guimarães, né? Todos os clássicos do colégio, que você estuda no colégio, né? E lá, na verdade, a gente teve uma professora muito legal de português, que era a professora Nete, que quando a gente tinha 15 anos, ela resolveu dar aula de teatro. Foi uma revolução num colégio, porque era um colégio de freira, muito conservador. Tinha uma coisa muito boa, que era o francês, o inglês, português e história, mas nas outras áreas a gente nem tinha física, química, biologia. Aí no colegial eu já fiz com essa minha amiga, né, Anelise Oliveira de Jesus, que me levou para a aplicação. Colégio de Aplicação de São Paulo, que já era uma loucura, era um colégio super politizado. Naquela época era o científico, você fazia 2 anos de científico e 1 ano optava por humanas, né? Então, como eu ia muito mal de matemática, essas coisas todas, eu falei, deixa eu fazer humanas logo, porque aí eu me safo e vou fazer uma outra coisa. Mas tudo meio assim, né? A gente não sabe, né? Não era uma coisa que eu tinha clara na minha cabeça, que eu ia fazer jornalismo, que eu achava bonito, e trabalhar no Estadão, na Folha, achava linda aquela coisa de jornal, né? Naquela época o jornal era um épico, né? E foi a minha prima, na verdade, que me trouxe para cá. Um dia ela falou, vamos conhecer a ECA, Comunicações, e ela fazia relações, não sei se era relações públicas ou era rádio e TV, não sei o que ela fazia, mas ela veio me mostrar a ECA, e para mim foi super importante, porque na verdade eu sou apaixonada por cinema, eu sempre quis fazer cinema, mas em 74 você falar que ia fazer cinema só tinha porno chanchada, então os pais da gente, se eu falasse isso, ele ia me matar. Aí eu falei, não, então tá, então vou fazer jornalismo, mas a minha paixão sempre foi cinema. Foi maravilhoso, né? Entrar na USP. O USP era um must porque tinha o quê? USP, o ITA, a Mapofei, tinha poucas e a PUC. Era USP, PUC e acabou. Não tinha essa tonelada de universidade que tem hoje. Então, entrar na USP sempre foi o sonho de todo mundo, né? Pra mim foi uma maravilha. E aí eu fui descobrindo aqui dentro como era legal, como foram pessoas importantes na minha vida, a referência, né? Mas para mim foi ótimo, porque tudo que eu fiz o coral da ECA, que era maravilhoso na época, e foi uma atividade muito legal, eu adorava, eu vinha para a ECA feliz da vida, fazia ginástica, que era obrigatório, 7 horas da manhã, fazendo educação física. Depois tinha 1 ano e meio de línguas, que era obrigatório, que foi maravilhoso, que eu fiz italiano. Então, e aqui a ECA era muito legal, porque ela não tinha divisão. Não tinha assim, tinha divisão, mas a gente se comunicava direto, música, cinema. Então eu ia assistir a aula do Paulo Emílio Salles Gomes, eu fugia das aulas de jornalismo, ia assistir o Paulo Emílio, eu ia no departamento de música, assistia
as aulas do Bolonha, do Ville. Então eu fazia uma coisa bem, entendeu? Essa liberdade que a universidade te dá, de você poder estar em vários lugares, é muito bacana. O que a gente leva é isso, e a possibilidade de você ter um contato interessante, com pessoas interessantes, né? Gente que está pensando o mundo, está pensando a vida. É um momento muito importante da vida da gente, estar numa universidade. É um tempo que você tem que aproveitar tudo. Tudo que eu podia me meter aqui, eu me metia. Não, sabe, não pode, vamos lá, vamos ver, vou fazer, vou participar, vou fazer, pode fazer filme? Vou fazer filme. Vai pro departamento de teatro? Vamos pro teatro, vamos, não sei o que lá. Então eu acho que tem que aproveitar essa oportunidade, não só dentro da ECA, fora também. E aí na ECA, quando eu entrei, eu já comecei a fazer, tinha um grupo GTECA, grupo de teatro da ECA, e a gente começou a fazer umas peças, aí a gente estudava Trotsky escondido, porque não podia, repressão, tinha um monte de polícia por aqui. E aí a gente começou a fazer algumas montagens. E aí foi que eu tive o contato com o teatro, que eu achei legal, que eu gostei, e depois, quando o Carlos Alberto Sofredini precisava de uma substituta no grupo Mambembe, o Douglas Salgado, que me conheceu das peças da ECA, me indicou para o Sofredini. Então a vida da gente é muito maluca, porque às vezes você programa uma coisa, mas ela vai te levando, né? E quando você é jovem, você vai fazendo, você não tá sabendo direito como é que é, entendeu? Não, tudo bem, meu pai não falou nada, deve ter ficado horrorizado, né? Falou, fazer teatro, naquela época era um horror, né? Fazer teatro era uma coisa horrorosa, né? Ninguém queria. Né? Só quem realmente, hoje em dia está na moda, todo mundo é ator, atriz, modelo, manequim, autora, diretora, é tudo assim, né? Hoje em dia todo mundo é tudo. Era uma... Né? A gente via, eu não sei nem onde que a gente... Era em outras faculdades. A gente ia para umas faculdades assim, para lá, não sei se era economia, umas salas assim meio escondidas. A gente apresentou também numa sala escondida, porque era uma peça maluca sobre repressão, era uma peça chilena, que eu apresentava uma máquina de tortura. Era uma comédia, mas eu vinha toda bem vestida, modelo, e apresentava uma última novidade, e todo mundo ria muito, mas era uma época em que isso estava acontecendo. E a gente apresentou aqui. Não sei direito se foi na ECA, se foi em algum lugar, né? A gente sempre arrumava uns cantinhos pra gente fugir um pouco, né? A minha geração não pegou de frente a repressão mesmo, que aí foi uma geração um pouquinho antes da gente, que aí apanhou, né? Que foi presa, aí foi o pessoal Zé Celso, foram Renato Borg, esse povo que veio do Arena, da Oficina, né? O Guarnieri, esse povo pegou uma barra mais pesada, Marília, Roda Viva. Eles são um pouquinho antes do que a gente, entendeu? Mas esses pegaram o punk. Porque a gente fazia teatro e a gente trazia os censores, né? Você era obrigado a fazer uma passada da peça para censura. Era ridículo, gente. Ia lá, buscava o censor, trazia, ficava sozinho olhando a peça. Aí a gente mexia em umas coisas para não ter censura, que às vezes ela censurava palavrão, ou censurava né, a alusão a alguma coisa, a possibilidade, aí tá falando da polícia, aí tá falando de não sei o quê, tudo era uma alusão, né? Você falava do ratinho, tá vendo, tá falando do ratinho, então não pode. E era um saco, porque a gente era vigiado o tempo todo, né? Na parte política a gente era da Liberdade de Luta, que tinha a Liberdade de Luta aqui, que era uma facção política, mas eu não entendia muito não, eu fazia porque, né, estudante tem que estar em alguma coisa, né, então você tinha um pouco essa obrigação de estar em algum... E de certa forma a gente participou, porque a greve da USP começou na ECA, que era uma greve contra o diretor tudo que vocês fazem hoje a gente já fez, os que fizeram tudo igual. E então nós fizemos essa greve, e essa greve começou a tomar uma proporção muito grande e se tornou uma greve geral, tanto que a gente perdeu 6 meses. Eu tive que refazer mais 6 meses, porque a gente teve greve, teve tudo. Então a gente só recebeu o diploma 6 meses depois na sala do diretor, não teve nem formatura, não tivemos nem esse prazer.
Eu não tenho facilidade para escrever, né? Não sei para que eu, eu, eu não sou uma pessoa que escreva bem. Se eu fosse escolher uma área do jornalismo, eu gostaria de fazer o jornalismo científico, que é uma área que eu gosto. E foi uma amiga minha daqui que me indicou, o marido dela que trabalhava no Ação Livre, e eu trabalhei lá uns 5 anos. Mas naquela época o jornalista recebia a gente, né? Não tem esse negócio agora de e-mail, a gente ia na redação mesmo, conversava, falava, trocava ideia, eu conversava com o Dirceu Soares, que é um crítico maravilhoso, o Rui Castro, era uma relação muito bacana que a gente tinha. Mas aí eu já comecei a ir para o teatro, então eu já fui indo para lá e deixei o jornalismo de lado. Mas eu gosto de jornalismo investigativo, esse povo que vai atrás de umas matérias mais pesadonas, assim, eu acho que é mais interessante. No caso do teatro, sim, que o Carlos Alberto Sofredini é um dramaturgo incrível, que era o dono do Mambembe, dono do grupo, né? Fundador do grupo, e ele foi muito importante para mim, porque ali eu tinha um grupo não só de trabalhos, mas era um grupo muito de coração mesmo, né? A gente era uma família, então era o acolhimento do grupo, que o grupo me deu, foi um acolhimento super importante na minha vida, porque eu estava entrando no mercado que eu não conhecia, que eu não tinha nenhum parente que tivesse feito teatro nem nada, então era um mundo novo para mim, só que eu tive a sorte de pegar esse grupo e ir com o Sofredini até fazer 5, 6 anos com ele, e depois eu fui partindo para outras coisas. Mas foram as pessoas importantes, o Expedito Calixto de Inhamuns, que era do Mambembe, os próprios diretores, o Yakov Hillel, que também deu aula aqui, os diretores que foram super legais com a gente. Então, o grupo é legal por isso, né? Porque o teatro, ele te dá essa coisa de você aprender a lidar com os seus limites, com as suas idiotices, com os seus defeitos, você vai lidando com isso, e isso te dá um jogo de cintura legal, entendeu? Dá uma dinâmica que todo mundo deveria ter, na verdade, para não sofrer tanto, né? Então tem coisas que você passa no teatro que te preparam para a vida. E aí você deixa de sofrer por vários motivos. Se aceita melhor, aceita o outro, aprende a trabalhar junto, que é muito difícil trabalhar junto, né? Muito ego, encheção de saco. Então a gente tem que saber lidar com tudo isso, né? Senão você não faz nada. A Morgana, uma música da novela, que foi muito legal. A Maria Tomba Homem, da Hilda Furacão. Eu gostei muito da Casa das Sete Mulheres, também, que eu fazia Consuelo. Todos os personagens são... Alguns são mais, né? Tem mais... A Casa das Sete Mulheres foi um projeto muito bonito, muito bem feito, então... tem um cuidado, né? Esse projeto agora também, ele teve uma preparação muito grande, tá todo mundo muito bem, é uma ideia louca, né? Você falar dos congelados, 100 anos congelado, e descongela e tá ótimo, né? E as pessoas compraram essa história. E é uma história maluca, né? E o autor tá adorando, o Mário Teixeira, e as pessoas estão gostando muito dessas comparações, dessas diferenças, né, de como era o Brasil, de como era agora. O Castelo já foi, né, o grande prazer da minha vida, né, porque aí realmente você está num projeto, primeiro da TV Cultura, que é uma televisão incrível, né, e um projeto que é um sucesso, porque a gente dá autógrafo e falam da Morgana até hoje, está tendo essas exposições, né, que são um sucesso. Não, a personagem era do projeto, né? O Karl Hamburger queria que ela fosse uma testemunha da história, com 6.000 anos. Né? Mais do que bruxa, ela é uma contadora de história, ela é aquela professora bacana, aquela tia que conta história, ensinar divertindo. Era isso que ele queria. Tanto que no primeiro programa ele achou que as crianças poderiam ficar com medo da Morgana, e ele falou assim, não, vamos refazer. Não é para ter medo de você. Você é uma bruxa legal, você não é uma bruxa para dar medo. E foi legal, ele me chamou, falou... Eu falei, mas você quer que eu faça o quê, Cal? Aquelas vozes de bruxa? Não tem nada de... É só voz, não tem nada de não vamos piorar nada, não tem que exagerar em nada. E aí não é a primeira
vez que eu volto, né? Porque eu tive um professor, o Milanese, que era o nosso professor de biblioteconomia, que depois virou diretor, e eu acabava trabalhando bastante com ele nas premiações, que ele fazia vários prêmios, então toda vez ele me convidava, e toda vez que eu ia fazer alguma coisa, eu já vinha pra cá, que é pra... tá igual, né? Assim, maior, né? As árvores estão lindas, e... Eu não sei como é que tá o circuito aqui dentro, né? Mas é uma delícia voltar. Eu acho que eu devia ter feito mais coisas aqui, devia ter aproveitado mais. Agora, eu sonho que estou devendo matéria até hoje. É o inferno de Java. Eu acordo, não, eu me formei, eu não estou devendo em matemática. Aí eu sonho que eu estou andando pelos corredores, aí eu encontro fulano, eu falo, pois é, você acredita, eu fiquei por não sei quantos pontos. Aí eu acordo, eu falo, ai meu Deus, para que eu tenho esse sonho? Que inferno, né? É um sonho de... E eu sempre volto pra cá, né? Volto, tô nos corredores andando e falando, não, gente, eu me formei, eu tenho um diploma. Aproveitem, divirtam-se, não encham tanto o saco dos professores, vão cuidar da vida, porque a vida não é também só isso aqui, entendeu? Eu sei que sempre tem problemas. Quando a gente entrou, a gente também queria mudar o currículo, aquelas coisas de estudante chato, né? Estudante também, vou te contar, né? Tem gente muito chata. Eu falei, olha, cala a boca, aproveita, é uma instituição maravilhosa, tudo que você puder aproveitar daqui, nesses momentos, né, de companheirismo, de amizade, de trabalho, de relacionamento, é uma época maravilhosa, isso vai passar, então aproveite.